Olha, qual era a identidade dos primeiros cristãos? Você pergunta assim, como eram os cristãos do primeiro século? Não é curioso? Se você perguntar hoje quem é o cristão do século XXI, olha para as denominações, é até difícil dizer, né? As denominações fizeram do cristiano uma coxa de retalho. E existe briga entre eles, né? Às vezes a pessoa fala, para ser salvo, crê em Jesus, mas cria o pedágio. Ah, mas tem que ser predestinista. Ah, mas tem que ser arminianista. Não tem que ser nada, você tem que crer em Jesus. E pronto. A pessoa crê em Jesus, no primeiro século estava resolvido. Aí fala assim, mas os vícios, eles abandonavam os vícios, não precisa ler que Calvino mandou largar os vícios, o João Wesley. Todos eles no primeiro século que encontraram com Jesus, abandonaram a vida anterior. Isso é coisa tão simples, tão normal. Precisa criar um manual para dizer isso? Agora, como se agora que começasse realmente a seguir a verdade, existiu de daquele naquele tempo. Mas era uma coisa diferente desses manuais de igreja. Então, a identidade dos primeiros cristãos. Olha lá, quando o evangelho chegou a Antioquia, quando chegou a Antioquia, na Antioquia é se procurar, se criar a identidade do cristão. Quando você faz discípulo, você vai criar uma identidade para o cristão. Erguer o tabernáculo caído de Davi, tampar as brechas, edificar e tal. E as pessoas se estabeleceram no reino, né? Não é verdade? Os discípulos foram chamados de cristãos. Assim começou a se formar a identidade dos seguidores de Cristo. Está lá em Atos 11, 19 a 26. Nas primeiras décadas do século segundo, o bispo Inácio de Antioquia foi lançado às feras. A cidade cristã fica conhecida pela sua pujança missionária e conflitos. Você vê, ali, pegar o bispo Inácio, lançado às feras, quer dizer, havia muita perseguição. No caminho de Roma, desde Antioquia, Inácio escreveu 7 cartas. Ele passou por Filadélfia, passa por Esmina, onde manteve contato com Policarpo, que era discípulo de João. Policarpo é o elo humano com João e com Jesus. Interessante conhecer a história de Policarpo. Um elo muito importante que dá o contato humano e histórico com tudo o que aconteceu desde o começo do primeiro século. Se você tem que conhecer Policarpo, discípulo de João, João, discípulo de Jesus. Está feito o elo histórico, entendeu? A ligação histórica. Policarpo, João, Jesus. Né? Aí, simples, né? Houve essa perseguição naquele período para achar a identidade do cristão. Eles sofriam muito. Por exemplo, Tertuliano, 150 depois de Cristo, a 221, ao defender os cristãos, faz duras críticas aos supostos juízes. O modo de julgar os pagãos é injusto com os cristãos. Porque os pagãos, ele julgava mais ou menos, sabe como é que é parecido? Com um certo tribunal aí de um certo país, julga um grupo de um político de uma forma, outro grupo de outro. Era naquele tempo de Tertuliano falava, que modo injusto é esse do juiz? Essa história de juiz injusto, do tempo de Jesus já havia, do tempo de Tertuliano já havia. Né? Como acontecia isso? Quando apresentava os cristãos como culpados, claro, sem julgamento, se o cristão negava o ato ilícito, era torturado. Acusava o cristão de ser antropófago. Eu falei, não sou. Aí torturava para poder. É igual se faz aí em certo país, né? E ainda pretendia fazer com que os cristãos dissessem de si mesmos aquilo que não era verdade e torturava-os para que negasse a fé. Você vê que coisa? Juiz injusto, processo iníquo, ó, irmão, é antigo, viu? Está aqui, ó. 150 depois de Cristo. Como acontecia isso? Assim, como eu falei. Quando Inácio de Antioquia foi condenado, a sentença poderia ser executada na própria cidade, mas Roma era o cenário escolhido para fazer o espetáculo. É. Julgamento de cristão sempre foi espetáculo. Pelos romanos, depois da Inquisição pela Igreja Católica, era um espetáculo de queimar judeu, queimar herege, não sei o quê, né? Queimar vivo, né? Depois queria que as pessoas se
os filhos dos queimados fossem para a igreja. Você acha que alguém que tinha um seu avô queimado vivo ia para a igreja católica? Não tinha nada. Aí que não ia mesmo. Até hoje há um movimento judaico no Nordeste de famílias que tiveram seus antepassados presos, aprisionados, torturados, e alguns mortos, e alguns foram lá para Lisboa para ser a fogueira santa deles lá, né? E ainda pretendia fazer com que os cristãos dissessem de si mesmos aquilo que fizeram. Quando Inácio de Antioquia foi condenado, a sentença podia ser executada na cidade, mas para Roma, que é o lugar do espetáculo, Coliseu. Esse tipo de execução foi proibido no tempo de Alexandre Severo, Marco Aurélio Severo Alexandre. Ele reinou 208 a 235, mas apenas se o condenado não estivesse bem de saúde ou fosse muito velho. Assim, Marco Aurélio não fez por justiça ou piedade, mas a não ser que o vigor e a habilidade do condenado permitam oferecer uma exibição digna do povo romano. Quer dizer, está muito velho, não ia gritar, não ia sofrer, entendeu? Aí o imperador, esse não pode. Marco Aurélio, né, um grande legislador. Você encontra um livro de Marco Aurélio aí, grande pensamento de Marco Aurélio, olha o pensamento dele. Aí você vê muitos livros aí, Marco Aurélio, não sei o quê, grande filósofo romano, não é nada, ó. Marco Aurélio não ficava velho na fogueira, porque ele não gritava, então punha o mais jovem. Quando era muito velho, aí você não dá espetáculo nenhum, deixa pra lá, né? Então essa é a história também desse período da identidade dos cristãos. O cristão nesse período era o mártir, era a identidade dele. E teve casos até de alguns meio fracos da ideia que se dizia, ia procurar o inquisidor, o Tácito falou isso, falou assim, eu sou cristão, para poder ir para a fogueira, sabe por quê? Às vezes os mártires eram adorados. A cidadão falava, eu morro na fogueira e você é adorado. Era, né, que não tinha a cabeça, o juízo muito certo. Tinha muita gente que se apresentava como cristão só para ir para a fogueira. Você acredita nisso? Pois tinha.